Bendito é o nome do Senhor, para sempre. Toda honra e glória a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quero vos cumprimentar com a doce paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado. Quero dizer para os irmãos que constitui-se numa alegria muito grande, num privilégio indescritível e uma honra a qual não sou merecedor, de poder estar aqui ocupando essa tribuna. E eu quero tributar a Deus toda a glória, toda a honra e também a minha gratidão ao Eterno Todo-Poderoso por essa oportunidade, né? Estar aqui com vocês. Eu já estou me sentindo em casa, viu, pastor Tennyson? Eu estive com vocês aqui no mês de fevereiro, aquele encontro de líderes. E eu aprendi muito ali naquele dia. E eu estou muito feliz de poder regressar. E eu vim juntamente com a minha família. E dessa vez eu pude trazê-los. Eu estou muito contente com o Senhor. Porque não é sempre que eu posso viajar com todos eles, com a minha esposa e meus filhos. Mas dessa vez foi possível e eu fico muito feliz sempre que posso viajar com eles. Quero agradecer, pastor Tennyson, muito obrigado pelo carinho, pelo amor, pelo companheirismo, por tudo. Pastor Tennyson esteve a semana passada junto conosco lá em Toronto, e Deus usou este homem de uma forma tremenda, tremenda. A pastora Maria Salles também, Deus a usou ali e marcou a vida das nossas irmãs ali. E nós estamos ali fazendo a obra do Senhor. Tivemos um episódio ali, e olha, muito além das pregações de tudo, a presença do pastor Tennyson ali abençoou muito as nossas vidas. Amém? E foi um companheiro que eu tive no momento de uma adversidade, de um confronto cara a cara com o diabo, né? E ele estava ali, irmão, com aquele cinto de fogo, pronto para poder nos ajudar e nos proteger ali, viu? Muito obrigado, pastor, viu? Deus abençoe. Estou feliz, irmãos, né? Por ter a minha família toda trabalhando na obra do Senhor. Os irmãos que viram meus filhos aqui, acho que, eu não tenho certeza se foi 2 ou 3 anos atrás que nós estivemos aqui. Na altura ficamos hospedados na casa do pastor Magela, né? A pastora Sandra, foi muito bom, né? Estávamos com saudade deles, né? E por sinal também eu preciso agradecer o pastor Fabiano e a pastora Sinara, que dessa vez estão nos hospedando e olha, estão nos dando um tratamento que acho que VIP é abaixo do nível. Não sei se existe algum nível para lá de VIP, porque nós estamos ali. Que Deus te recompense, pastora Sinara. Vocês estiveram lá também em Toronto, junto com o pastor Fabiano também, foram, né? E olha, eu não tenho palavras para agradecer e nem para descrever. Muito, muito, muito obrigado do fundo do meu coração, né? E eu digo assim, irmão, sou um pai babão. Eu sou um pai... eu tenho assim um certo orgulho, sim, de ter meus filhos, né? No ano passado, no fim do ano passado, a professora chamou os pais para a reunião de escola. E aí ela disse assim, pastor Tennyson, olha, ela falou de tudo, só tinha elogios a falar dos meus filhos, graças a Deus, é bom, né? E aí ela disse assim, olha, nós fizemos entre os professores, queríamos fazer uma premiação, e nós queríamos premiar o melhor aluno da escola. E o nome que foi escolhido foi o nome da Casey, o melhor aluno da escola, a Casey. E o segundo foi o Paulo Sérgio. Aí ela virou para mim e disse assim, qual é o segredo? Qual é o segredo? Ela falou assim, please tell me, what's the secret? Né? Eles são amazing. E é claro, irmãos, quem tem Jesus em casa mora num pedacinho do céu, né? Glória a Deus. Aleluia. E agora, nessa semana, a Casey participou, ela estuda um pouco voz, e aí a diretora escolheu ela para representar a escola num concurso de voz, e a Casey tirou o primeiro lugar na categoria vocal pop e na vocal Broadway. Então, os seus 2 primeiros troféus, eu estou muito feliz, né? Graças a Deus. Irmãos, e bendito é o nome do Senhor. Muito obrigado a todos pelo carinho. Eu envio minhas saudações aos irmãos de Toronto. Certamente alguns
que eu espero que não estejam assistindo agora, não, porque deve estar no culto, né? Mas que assistirão ou ouvirão depois, tá bom? E é isso aí, irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que hoje é culto de missões, o pastor me convidou para pregar hoje aqui, lá em Toronto, né? E eu tive que pensar, ele falou, é o culto de missões e o culto de Santa Ceia. Eu fiquei assim, pensando na mensagem que eu poderia pregar, tentando conciliar ambos os temas. E eu pensei em falar sobre Eutico, e aí eu preparei um esboço sobre Eutico, e eu ia falar sobre que Eutico caiu da janela, e Paulo se preocupou em resgatar a vida de Eutico e tudo mais, e ali o propósito imediato era o partir do pão. Eu falei, olha, vai dar certinho o resgate de uma alma, ou a recuperação de uma alma, e depois o partir do pão. Mas daí essa semana, depois que eu cheguei aqui nos Estados Unidos, irmãos, eu estou aqui assim orando, falando com Deus, Senhor, né, pedindo a direção do Senhor e preparando ali. Mas aí o Espírito Santo, irmãos, ele incomodou tanto, porque eu li um texto numa dessas manhãs, e esse texto que eu vou ler ficou assim, impregnado na cabeça, eu não conseguia pensar em outra coisa. E eu estou entendendo assim, Deus, o Senhor quer falar alguma coisa dentro desse texto? E aí eu peguei e fui orar ao Senhor, falei com Deus, e aí então eu quero ser obediente à voz do Senhor. Eu não estou aqui para pregar a minha mensagem, eu estou para pregar a mensagem de Deus, amém? Embora que as missões, eu creio que já foi falado bastante coisas importantes, né, dentro deste assunto de missões. Nós também somos uma igreja de visão missionária, temos missões no Peru, temos missões em Cuba, e também fazemos missões no Nordeste brasileiro, no estado da Bahia, né? Então, irmãos, nós temos essa, e eu falo apaixonadamente sobre missões, né? Há um DVD meu que está de um evento que nós pregamos agora, também no mês de fevereiro, lá em Jundiaí, São Paulo, né? E os irmãos, se alguém algum dia tiver a chance de assistir, vai ver como eu falo apaixonadamente sobre missões, porque sou um missionário e tenho sangue missionário nas veias, né? Eu nasci praticamente dentro da igreja, porque era lá em Porto Alegre. Eu sou filho de japonês, mãe baiana e sou gaúcho, tá? Eu nasci dentro de uma igreja praticamente, porque era assim, era um salão, aí tinha uma divisão, só que não era uma divisão bonita assim, com essa parede de drywall, não. Era aqueles compensados, tá? Plywood, dividiram assim, e aí meus pais moravam ali, minha mãe grávida de mim, né? E eu praticamente, minha mãe saiu dali e direto para o hospital, quase que nasci dentro da ambulância. E eu aprendi a caminhar, engatinhar tudo dentro da igreja, porque era dentro da igreja que a gente morava. E passamos assim, a exemplo da minha esposa, passamos toda a nossa vida assim, olha, abrindo igreja e mudando, abrindo igreja e mudando, abrindo igreja e mudando. Até que paramos no Japão, encontrei essa linda, maravilhosa, que desculpe, pastor Salles, mas essa é a mulher mais linda do mundo, Trifena, lá de Manaus, Amazonas, né, lá do outro extremo. E Deus me deu os filhos mais lindos do mundo. Então eu estou muito feliz com o Senhor. E tenho vocês como amigo, né, como amigos, e pastor Tênis, o pastor Fabiano, olha, pastor Magela, os pastores, pastor Rubem, que alegria. Fiquei muito feliz de ter estado com o senhor daquela vez. Deus vai preparar para o senhor também estar lá no Canadá, tá bom? Queridos, 1 Reis, capítulo 18. Já falei bastante, né, do que eu queria falar, agora vamos pregar. 1 Reis, capítulo 18. Versículos muito conhecidos, textos bastante conhecidos. Eu queria ter a eloquência do pastor Tênis, irmão, mas eu vou mais devagar, viu? Eu sou bem mais jovem que ele, mas eu vou mais devagar, porque ele está meio gastado já, né? Glória a Jesus. 1 Reis, capítulo 18. E eu queria ler uma sequência de 3 versículos. Graças a Deus. Eu pensei assim, será que se eu rapar a cabeça eu consigo ficar eloquente igual ele? Aí eu cortei o cabelo curto e não melhorou em nada. Eu falei, acho que não vai adiantar. Mas vamos que vamos, né, irmãos? Glória a Deus, aqui estamos. 1 Reis 18, versículos 30, 31 e 32, uma sequência de 3 versículos. 30, 31 e 32 do capítulo 18 de 1º livro dos Reis. Que diz assim:
Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Somente daí. Os irmãos podem se assentar. Bendito é o nome do Senhor. Jesus é Rei dos Reis. E Jesus é Senhor dos Senhores. Nós sentimos muito a presença de Deus aqui, em especial quando cantamos este hino: Jesus meu guia é. Oh, glória a Deus. E queridos, ter Jesus na vida, estar cheio do Espírito Santo, irmãos, é marcado por uma chama que arde em nós. A chama pentecostal. A chama, meus irmãos, que ela é exposta na Bíblia. Quando momentos antes da ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse: mas vós recebereis virtude, ou poder, ou dinamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo. E quando Paulo, ele fala do Evangelho, ele diz que o Evangelho não se constitui de palavras persuasivas, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Porque o Evangelho sem o poder, ele é uma mera filosofia, um mero estilo de vida. Mas quando nós vivemos com o poder de Deus e caminhamos no sobrenatural de Deus, então, meus irmãos, aí a gente vê os milagres de Deus. Como que nós podemos transpor cada barreira, cada adversidade, cada desafio que vem contra as nossas vidas. Agora, meus irmãos, é muito importante que nós compreendamos aquilo que diz em Levítico, que a chama deve arder continuamente sobre o altar e não deve se apagar. Nós sabemos disso. E quando nós falamos dessa chama está falando exatamente do Espírito Santo. Porque Paulo nos diz que o templo somos nós. Eu e você somos o templo do Espírito Santo. E templo, para ser templo, precisa ter altar. Não existe um templo verdadeiro se não tiver um altar. Um templo sem altar é um templo incompleto. Não é um verdadeiro templo. O templo começa no altar. Então você e eu temos dentro de nós um altar. E lógico, queridos e amados irmãos, você que está aqui nesta noite, nós que aqui estamos, queremos fogo neste altar. Nós queremos que a chama arde neste altar. Nós não queremos que em momento algum a chama venha se apagar e que nosso altar venha ficar inútil, empoeirado, destruído, parado. Isso não nos é interessante. Por quê, meus irmãos? O altar, ele é, meus irmãos, o meio, ele é o vínculo, ele é o canal com o qual nós nos comunicamos com Deus. Amém? Lá no Antigo Testamento nós entendemos que tudo o que precisava ser oferecido ao Senhor, falado ao Senhor, que precisava ser dado ao Senhor, manifesto para Deus, era feito através do altar. E quando Deus, ele não usava profetas, a manifestação da presença de Deus também se dava através do altar. Não é verdade? E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, os grandes homens de Deus do Antigo Testamento, nesse período veterotestamentário, a gente vê os grandes referenciais da Bíblia. Todos eles, quando tinham comunhão com Deus, todos eles tinham altar.
Salomão construiu o altar, Davi construiu o altar, Abraão tinha altar, Noé tinha altar, Moisés tinha altar, Arão tinha altar, os homens de Deus, todos eles tinham um altar. E hoje isso tem uma conotação espiritual, porque nós temos um altar e precisamos entender que o altar é um lugar de sacrifício, o altar é um lugar de entrega, e o altar é um lugar de aliança. É por isso que o pastor estava dizendo que quando nós viemos trazer a nossa oferta, nós não viemos aqui cumprir a lei, porque quando nós ofertamos ou façamos qualquer coisa para o Senhor, primeiro, meus irmãos, isso precisa estar aqui no nosso altar, porque se você dá a sua oferta, mas o teu coração não está ali, irmãos, a oferta não chega até Deus, porque o único meio de chegar lá é através do altar, é através do altar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o Rei que vive em nome do Senhor Jesus, aleluia. Então, sendo um altar, um lugar de sacrifício, um lugar de entrega, um lugar de aliança, nós vemos agora Israel num período que estava vivendo essa decadência espiritual. Por quê? Porque sofreu a influência de Jezabel e de Acabe, né? Trazendo o quê? Baal para o meio do povo de Deus, levando o povo a desviar a sua adoração ao verdadeiro Deus e a adorar a Baal. Começou sutilmente, eles mantinham ambos os altares, mantinham um altarzinho a Baal, ao mesmo tempo que queria manter um judaísmo, queria manter uma religiosidade. E aos poucos o altar de Deus foi sendo deixado completamente de lado, e somente o altar a Baal é que permanecia ativo ao Deus falso, ao Deus Baal. Meus irmãos, e nessa altura nós vemos o quê? O altar do Senhor destruído. Queridos, eu não quero entrar muito na história, porque eu sei que vocês, que têm um pastor Bíblia como os seus, sabem muito bem essa história de Elias com os profetas de Baal, lá no alto do Monte Carmelo. Mas eu quero dizer uma coisa e chamar a atenção de vocês para o versículo 30, porque, meus queridos, esta ordem desses 3 versículos, ele não está aqui à toa. No versículo de número 30, diz que Elias, ele reparou o altar do Senhor. Digam comigo, reparou o altar do Senhor. O verbo aqui é reparar. Reparar significa consertar. Reparar significa algo que estragou e que precisa voltar a agir, a trabalhar, a funcionar normalmente. Para isso ele necessita de um trabalho de conserto. Não é verdade? Restaurar é algo que já existe, algo que já funcionou, porém perdeu a sua funcionalidade. Foi quebrado, foi estragado e que precisa de uma restauração. Isso aqui é o versículo de número 30, diz que foi restaurado, ou foi reparado o altar do Senhor. Agora note que no versículo de número 31, diz que Elias tomou 12 pedras. Os irmãos concordam comigo? Diga amém. Amém. E no versículo de número 32, diz, e com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. E aqui eu vejo, irmãos, algo que dos meus longos 33 anos de vida, que eu estou no Evangelho, eu nunca tinha pensado. Pela primeira vez eu estou vendo isso. Porque no versículo de número 30, ele repara o altar do Senhor. Mas no versículo de número 32, ele edifica um altar em nome do Senhor. Vocês estão compreendendo? Versículo 30, repara um altar. Versículo 32, edifica um altar. No versículo 30, o altar é o altar do Senhor. No versículo 32, o altar é em nome do Senhor. Ai, 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 ai. Oh, aleluia. São coisas, meus irmãos, que a gente vai... Quando a gente pensa que no texto ali você já não tem mais nada para aprender, a gente vai descobrindo coisas novas, né?
Não é verdade? E aqui eu comecei a pensar comigo, meu Deus, se nesse instante Elias, ele repara o altar do Senhor e depois ele vai buscar 12 pedras para edificar um altar em nome do Senhor. Senhor, me faz esclarecer isso. Aí o Senhor me esclareceu. Ele me levou a um texto lá no livro de Êxodo que fala sobre Amó. Alguém já ouviu falar da Amó? Amó, queridos, eram pedras de moinha grande. Eram pedras que tinham duas, para ela funcionar, ela tinha duas partes. Primeiro, tinha uma parte, uma pedra que era a base, ok? Nós vimos lá, o pastor deve ter visto isso lá, Israel, né? E aí, queridos, na parte de cima tinha uma outra pedra. E essa outra pedra, ela tinha um furo no centro. E na parte de baixo dela, ela tinha algumas asperidades. Para quê? Para que quando colocasse a pedra da a moinha de cima sobre a pedra de baixo, se colocava o trigo aqui. E se fosse pequena, se trabalhava com a mão. Se fosse muito grande, se colocava escravos ou os bois para ir girando aquela pedra de cima. E à medida que ele ia girando, ia moendo o trigo. E aqui, ó, ia saindo a farinha. Ia saindo só o pó. Você está entendendo? Então, o Senhor me fez lembrar desse texto, que havia o quê? Amó de baixo e havia o quê? Amó de cima. Amó de cima é que fazia todo o trabalho, mas não poderia fazer todo o trabalho sem Amó de baixo. Você está entendendo? Assim é, irmãos, a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. O Novo Testamento está sobre o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, meus irmãos, alguém pode dizer, não funciona mais para nós. Querido, o Novo Testamento é que faz todo o trabalho na nossa vida. Mas o Novo Testamento, ele está apoiado sobre a base do Antigo Testamento. Eu quero te dizer que o símbolo do Novo Testamento está todo no Antigo Testamento. E que ele precisa trabalhar. O Evangelho trabalha nas nossas vidas em cima desta base. Aí você entra ali como um trigo, Deus te deixa só o pó, mas sabe para quê? Para fazer de você um pão, para fazer de você um pão, aleluia, de sacrifício para Ele, para ser oferecido no altar. Glória a Deus. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, então vem cá, Elias restaura um altar. Então naquele lugar lá, no alto do Monte Carmelo, quando Elias chama os 450 profetas de Baal, os 400 de Azera também vêm, ele vai para o Monte Carmelo. Lá no Monte Carmelo já tinha um altar. O altar já existia lá. Elias não foi construir altar novo lá. Lá já tinha um altar, porém, o altar estava quebrado. Agora, queridos, pensem comigo. O fogo, o sacrifício, a resposta da petição de Elias não poderia cair sobre o altar do Senhor. Teria que cair sobre o altar em nome do Senhor. Porque, irmãos, veja bem, Jesus Cristo disse que o Pai, Ele fará tudo que se for pedido em nome do Senhor. E Elias ia pedir algo em nome do Senhor. Ele ia pedir algo para o Senhor. Jesus ainda não tinha sido manifesto. Então, ele levanta um altar no nome, no poder do nome do Senhor. Então, quando ele restaura o altar, depois disso, presta atenção, depois disso, ele vai, pega 12 pedras e em cima daquele altar, ele começa a colocar o altar em nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E é sobre isso que eu queria falar com vocês nessa noite. Primeiro, queridos, se nós queremos que Deus venha agir nas nossas vidas, no sobrenatural, pastor Rubem, precisamos consertar o natural, não é verdade? Se nós queremos que Deus, Ele venha responder com fogo no altar da petição, nós precisamos consertar o altar da comunhão. Porque o altar, que é o altar do Senhor, este é um altar que não depende de petição para estar aceso. Ele deve estar aceso a todo o tempo. Então esse altar fala do altar da comunhão. Fala do altar da intimidade. É o altar que, independente da circunstância, você precisa mantê-lo aceso. Independente do desafio. Aleluia. Veja bem, se Israel estava bem com Deus, o altar tinha que estar aceso. Aleluia. Se as coisas estavam mal, o altar tinha que permanecer aceso. Se tinha vitória financeira,
sequeira, o altar tinha que estar aceso. Mas se tivesse em crise com a seca na terra, o altar tinha que permanecer aceso. Querido, doente, com saúde, com dinheiro, sem dinheiro, a pé, de ônibus, de carro novo ou de carro usado, seja como for, este altar da comunhão precisa estar aceso. É necessário que permaneça aceso. Agora, o altar da petição não. O altar da petição, ele vem quando a gente necessita dele. Israel estava numa crise e ele estava esperando algo de Deus. Então não é no altar do Senhor, é no altar da petição. É no altar em nome do Senhor. Glória a Deus. Mas, se Elias tivesse pegado 12 pedras, edificado um novo altar aqui, e dissesse, Senhor, manda fogo aqui, Deus não ia mandar. Porque para Deus responder com fogo no altar da petição, é necessário que o altar da comunhão esteja edificado. Aleluia. E aí eu fiz aqui uma pergunta. O que faz com que os nossos altares se quebrem? O que é que faz o nosso altar se quebrar? E aí, queridos, eu queria chamar a atenção de vocês para um capítulo da Bíblia que está no livro de Gênesis. Oh, glória a Deus. De vez em quando aí vocês dão glória aí, só para eu saber que vocês estão aí, meus irmãos. Glória a Deus. Oh. Gênesis capítulo 21. O Gênesis capítulo 21, pastor Magela, começa com um dos momentos mais importantes na vida de Abraão. É o dia que Abraão recebe a sua promessa. É o dia que Abraão recebe, meus irmãos, e vê concretizar tudo aquilo que ele esperava de Deus. Começa falando sobre o nascimento de Isaac. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. Que maravilha! Só que, pastor Tênis, o que me preocupa, é que a partir daí, eu começo a observar o período mais negro na vida de Abraão. O período em que o altar de Abraão se quebrou. O período em que o altar de Abraão se empoeirou. O período em que o altar de Abraão, a chama se apagou e ficou inutilizado. Você já se perguntou por que Deus disse para Abraão assim: Abraão, pega o teu filho, o teu amado, o filho que tu amas, vai até o Moriá e oferece para mim. Por que Deus nos leva a Moriá? Ou porque Ele quer provar? Não, não é só isso. Não é só isso. Moriá, queridos, Moriá foi uma consequência. Moriá foi uma consequência porque Abraão deixou de manter a chama acesa no altar do Senhor. Quando a gente vê Noé sair da arca, a primeira coisa que ele fez, ele edifica um altar. Quando a gente vê, por exemplo, Elcana e Ana, Samuel nasceu, naquele ano ele subiu, Ana ficou com o menino. No outro ano, quando o menino foi desmamado, o que ela fez? Subiu a Jerusalém. Quando ela chega em Jerusalém, se não vejamos aqui, 1 Samuel, glória a Deus, capítulo 1, aleluia, e o versículo de número 21, aleluia, ao 25, diz assim, olha: e subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse o seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmame, somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou.
Detalhe, versículo 24. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros, e um éfa de farinha, e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló. E era um menino ainda muito criança, e degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. Sabe, queridos, quando eles pegaram aquela promessa, eles foram oferecer ao Senhor e trouxeram um sacrifício para pôr no altar do Senhor. Sabe o que Abraão fez? Vamos voltar lá para Gênesis 21. Sabe o que Abraão fez? Capítulo 21, no versículo de número 8 de Gênesis. E cresceu um menino. Quem? Isaac. Abraão estava que só era sorriso, né? Sara estava que só era riso. Gerou Isaac. Aí no versículo 8, e cresceu um menino e foi desmamado. Quando foi desmamado, o que Deus esperava de Abraão? Abraão, eu te dei um filho na velhice, um filho de um útero estéril. Agora, Abraão, hora do sacrifício. Sabe o que Abraão faz? Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Ao invés de oferecer sacrifício, Abraão foi dar festa. É isso que leva o altar a se quebrar. Quando nós deixamos de oferecer sacrifício para Deus, para darmos festa. Deus espera que o nosso altar permaneça aceso continuamente. Mas Abraão agora, olhando para o seu menino, ele resolve fazer festa. Oh, meu Deus. Você anda dando festa? Ou você anda mantendo o teu altar aceso? Tem gente que quando recebeu a promessa, a bênção de Deus, ele se esqueceu do altar. Ele recebeu aquela bênção, aquela promessa, aquela vitória, e agora ele já não tem mais tempo, já não tem mais recordação, ele já não sabe mais o que é ter o prazer de pegar um cordeiro e sacrificar para o Senhor. Por quê? Porque ele agora prefere dar banquete, ele prefere dar festa, e o altar de Abraão começa a se rachar a partir deste momento que ele começa a dar festa. Não para por aí. Segunda coisa, capítulo 21 ainda. Segunda coisa que faz o nosso altar se quebrar. Versículo 27. E tomou Abraão ovelhas e vaca, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Abraão agora está fazendo concerto com Abimeleque. Primeira coisa, você sabe quem era Abimeleque? Abimeleque era rei dos filisteus, o inimigo número 1 de Israel. E Abraão agora, ao invés de estar nos pés do Senhor, clamando a Ele, chorando nos pés do Senhor e oferecendo sacrifício no altar, Abraão agora está fazendo pacto, está fazendo aliança com o rei dos filisteus. O altar começa a se romper. Queridos, o pastor estava falando aqui. Existe aquela mensagem que é muito pregada sobre as quatro propostas de Faraó. E nós, meus irmãos, Faraó, ele faz as propostas querendo que fique, olha, vai vocês os homens, deixa as mulheres, as crianças e os velhos. Não. Então vai você, vai as mulheres. Deixa os anciãos, deixa as crianças, também não. Vai todos vocês, deixa somente os meninos, não. Deixa só os animais, não ficará nem mesmo uma unha. Eu não faço aliança com Satanás, com o príncipe dos filisteus, nem mesmo uma unha para Satanás. Nem mesmo uma unha para ele. Agora Abraão não. Abraão faz aliança com Abimeleque. E sabe o que é pior do que isso? É que no momento que ele faz aliança com Abimeleque, no que nós lemos aqui, ele pegou ovelhas e vacas, e ele não ofereceu no altar. Ele pegou ovelhas e vacas e entregou para Abimeleque. Queridos, aleluia. Para quem que você está oferecendo aquilo que é de Deus? As ovelhas que é de Deus, as vacas que são do Senhor, aquilo que deveria estar no altar do Senhor, para quem é que você está oferecendo?
E eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de tempo também. Aonde que você está? O tempo que você tem. Você dedicou 8 horas para trabalhar, 10 horas, 12 horas para trabalhar, mais horas para lavar roupa, mais horas para preparar a casa, cozinhar, mais horas para ir para a academia, horas para fazer aquilo. E quando você tem 40 minutos sobrando, aí Deus pensa assim, agora Ele vai vir na minha presença. Aí você pega esses 40 minutos e dá para o Facebook. Você pega esses 40 minutos, essa 1 horinha, e você vai dar para qualquer outra coisa, menos para o Senhor. Eu não sou contra, eu tenho conta de Facebook também. Eu estou dizendo que uma coisa não pode substituir a outra. O altar do Senhor é prioridade. O altar do Senhor é prioridade. Abraão começa a romper o seu altar, aleluia, quando ele, meus irmãos, começa a dar banquete ao invés de oferecer sacrifício. E quando ele pega as vacas, as ovelhas que ele deveria oferecer para o Senhor, e ele dá para o príncipe dos filisteus. Sabe o que é? Abimeleque estava roubando de Abraão aquilo que era de Deus. Irmão, toma cuidado, porque Satanás está roubando de nós, irmãos, aquilo que deveria ser de Deus. Muita coisa que nós deveríamos estar oferecendo para o Senhor. O nosso amor, a nossa dedicação, o nosso tempo, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, a nossa família, tudo deveria ser de Deus. E Satanás está roubando. Queridos, não façamos aliança com Abimeleque. Não faça aliança com Abimeleque, porque o teu altar precisa permanecer intacto. Aleluia. Glória a Deus. O altar de Abraão, ele é rompido, no versículo também, eu acho que essa foi a gota d'água. No versículo de número 33, de repente parece que houve um estalo na vida de Abraão. Abraão, na sua sonolência espiritual, de repente ele pensa assim, puxa, já faz tempo que eu não invoco o nome do Senhor. Já faz um bom tempo que eu não faço algo para o meu Deus. Quem sabe depois de alguns anos, porque se o menino já estava desmamado, estava crescendo e tudo mais, de repente passou-se algum tempo, ele se lembra, puxa, que maravilha esse menino Isaac, um menino bonito, um menino forte, é a minha esperança, ele é a minha descendência, ele é a minha promessa. Oh meu Deus, muito obrigado. O que eu posso fazer? Hoje eu vou fazer algo para ti. E quem sabe o coração de Deus se enche nesta hora. Obrigado, querido. A toalhinha do jacaré eu esqueci, né? Está por aí. Eu cheguei aqui nessa América, irmão, a andar com o pastor Tênis, a gente aprende a ser chique. Glória a Deus. E aí o coração de Deus espera. Puxa, agora ele se lembrou de mim. Abraão agora vai falar comigo. Abraão agora vai invocar meu nome. E Abraão decide fazê-lo. E no versículo 33, ele diz assim: e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. Aí você diz, que maravilha, pastor. Finalmente Abraão acordou, vírgula. Porque se ele queria invocar o nome do Senhor, o que ele tinha que fazer? Altar. Sabe o que Abraão faz? Planta bosque. Planta bosque. Você sabe o que é plantar bosque? Você sabe quem é que plantava bosque? Os filisteus para Baal. Se você começa a ler, muita gente acha enjoado aqueles textos lá. E gerou fulano, e reinou não sei quantos anos, e fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o Senhor, e gerou a tal, e tal, ele governou bem, mas tão somente Deus ficou aborrecido com ele por causa dos altos, dos bosques. Sabe por quê? Deus nunca gostou de bosque. Nós não servimos a Deus com bosque. Nós servimos a Deus no altar. É no altar. É no altar, aleluia. É no altar que nós servimos a Deus. Oh, aleluia. Abraão, meus irmãos, começa a imitar o sistema de adoração. Começa a imitar os métodos pagãos. Ele começa a querer adorar ao seu Deus do mesmo jeito que os filisteus
filisteus estavam adorando a Baal, plantando bosque. Eu não estou falando aqui, irmão, de ritmo, de método, não estou falando nada disso. Não estou falando de tecnologia. Eu estou falando aqui, ó. Você está servindo a Deus com altar ou com bosque? Nós estamos adorando a Deus com altar ou com bosque? O altar de Abraão já estava todo. Sabe qual foi o ponto? O pior de tudo, talvez essa daqui seja a resposta. Por que que o altar de Abraão se quebrou? Versículo 34. Peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Abraão começou a passear demais na terra dos filisteus. Fez aliança. Começou a andar demais por lá. Você está entendendo? Por onde é que você tem passeado? Eu sou crente, eu sirvo a Deus, eu estou na igreja, eu falo língua, eu isso e aquilo. Mas lá fora, por onde é que você tem passeado? Quando você entra no computador, eu estou vendo notícia, eu estou vendo isso, estou vendo aquilo. Mas de vez em quando você costuma dar umas passeadinhas lá na terra dos filisteus. Altar quebrado. Altares quebrados. Quem anda de mão dada com filisteu vai usar o altar errado. Quem anda de mãos dadas com filisteu vai usar método errado. Quem anda com filisteu vai perder seu sacrifício que deveria ser de Deus. Quem anda com filisteu passa a imitar. Quem anda com filisteu, seu altar se rompe. Aí Deus diz assim: Abraão, I love you too much. I'm not gonna throw you in the hell. Abraão, eu preciso te restaurar. Abraão, eu quero te restaurar. Abraão, tu és meu, eu te escolhi, Abraão. Eu fui lá na Mesopotâmia. Eu te escolhi lá, Abraão. Abraão, quando você não tinha filho, Abraão, você vivia na minha presença. Abraão, eu tenho saudade de você, Abraão. Eu preciso restaurar. E quando Deus decide restaurar Abraão, sabe o que Deus faz com Abraão? Abraão, pega o que você mais gosta. Senhor, uma ovelhinha não serve. Não, Senhor, eu pego a melhor que tem. Não, Senhor, eu dou 2, dou 10. Não, eu dou o rebanho inteiro, Senhor. Não, eu quero teu filho. Tem mais, Abraão, você não vai levar ele para o bosque, não. Você vai subir para o alto de um monte. Abraão, o versículo 2 do capítulo 22. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Você sabe que me chama a atenção que Deus fala. Por que Deus tinha que falar isso para ele? Aquele lá que tu amas. Aquele lá que tomou meu lugar. Aquele. A quem tu amas. Meu Deus. Vai à terra de Moriá. E você vai oferecer-lhe num holocausto, numa das montanhas que eu te direi. O versículo 9. E chegaram ao lugar onde Deus lhe dissera. Ô irmão, por favor. Versículo 9. E vieram a um lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. Abraão edificou ali um altar. Aleluia. Ele pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou sobre o altar em cima da lenha. Ó irmãos, a gente pensa assim, puxa vida, o filho, nós como humanos, assim, Abraão pegou o filho, não negou para Deus, glória a Deus. Eu tenho para mim que o momento que mais tocou o coração de Deus não foi quando ele pegou o filho e colocou no altar. Foi quando ele começou a edificar o altar. Agora sim, Abraão. Abraão, não quero mais bosque. Abraão, altar. Altar. Abraão, eu não sou Moloque. Eu não quero sangue de vidas, de homens. Eis ali um cordeiro.
Olha ali, Abraão, eu já tenho provido o cordeiro, Abraão. Abraão já sabia, ele diz assim, olha, nós subiremos e voltaremos. Quando o menino pergunta, pai, e o cordeiro? O Senhor proverá, filho, vai prover, sabe por quê? Porque agora eu já entendi, é altar que eu tenho que... É altar, é altar, é altar. Aleluia. E eu entro para a conclusão. Nós queremos fogo no altar. Não poderia acontecer se Abraão não tivesse restaurado o altar do Senhor. Elias restaura o altar do Senhor, o altar da comunhão. Quando Elias faz esse desafio, ele fez uma pergunta: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? É altar para Deus. Se Deus é verdadeiro, faça altar para Ele. Eu estou falando nas minhas palavras. Se o Deus verdadeiro é Baal, então faça altar para Baal. Mas não pode haver dois altares. Quando os profetas de Baal, eles fazem o seu próprio altar, e vocês conhecem, eles ficam até as 3 horas da tarde, porque o texto disse que até era a hora da oferta de manjares, e a oferta de manjares é às 3 da tarde. A oferta de manjares era também conhecido como sacrifício da tarde. Era trazido a libação e a oblação. E aí o sacerdote pegava do pouco da oblação, ele pegava a farinha, umedecia no azeite e colocava no altar. Isso acontecia lá no templo em Jerusalém. O texto diz que passou do meio-dia e eles estavam lá. Quando ele já era a hora do sacrifício, Elias disse assim: agora é comigo. Isso não era meio-dia. Eles passaram do meio-dia e foram até as 3 da tarde. Às 3 da tarde, Elias disse: agora é comigo. Ele restaura o altar. Você sabe que aí eu começo a pensar: por que às 3 da tarde? O horário da oferta de manjares. Aí eu me lembro que Jesus Cristo, quando ele estava na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado, que ele inclinou a cabeça, era às 3 da tarde. O nosso altar estava quebrado pelo pecado, pela natureza caída, mas aleluia, quando Jesus Cristo morreu, foi a hora da oferta de manjares, para que o meu e o teu altar pudesse ser restaurado, reedificado nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, e pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário, às 3 horas da tarde daquele dia, o nosso altar está sendo restaurado. Depois ele restaura a mão de baixo. Depois ele toma 12 pedras. Unidade, né? Não vou entrar nesse assunto. E diz: agora sim, ele faz um altar. Ele edifica um altar em nome do Senhor. Antigo Testamento, Novo Testamento, base, ok? Mó. Altar do Senhor, altar em nome do Senhor. Altar da comunhão, da intimidade, altar da petição. Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Israel, eles estavam clamando: só o Senhor é Deus nesse instante. Não era só pelo sinal que eles viram, mas é porque isso, irmãos, é grito de quem tem um altar restaurado. Um altar restaurado. Então, se nós queremos fogo no altar, nós precisamos restaurar o altar do Senhor. Fogo no altar fala de milagre, fala do sobrenatural, fala de muita coisa. Mas nada disso será possível se o altar do Senhor não for restaurado. Ficamos de pé.
posso orar, pastor Tennyson? Por favor. Eu queria que o irmão do teclado aqui me ajudasse. Porque eu quero orar aqui. Olha, a Santa Ceia está aqui. Eu sempre digo que a Santa Ceia, irmãos, ela é... Olha, no Antigo Testamento eles viviam antes da crucificação de Cristo. Então, o sacrifício era tipológico. Era um tipo do que ia acontecer. Sangue de carneiro, de ovelha, não poderia purificar, cobria, porque era um tipo. Hoje nós estamos no período pós-crucificação. Então o nosso sacrifício, a nossa cerimônia, ela é memorial. Deus, ele sempre exigia de Israel que fizesse 2 sacrifícios. Primeiro haveria o sacrifício literal. Depois havia o sacrifício de memorial. Quando você lê o texto de Gênesis, Caim e Abel, você vê que Abel, ele traz para o Senhor do melhor das ovelhas. E ele mata aquelas ovelhas e oferece em sacrifício para Deus. Na oblação, ele tinha a carne, ele tinha a gordura. Ok? Na libação, a própria gordura era o azeite. E o sangue do animal era parte da libação. E a gordura, quando queimava, subia como incenso. Então o sacrifício de Abel estava completo. Você sabe por que Deus rejeitou o sacrifício de Caim? Porque não estava completo. Ele trouxe do melhor do fruto da terra. Ele trouxe a cevada, ele trouxe do trigo, ele trouxe a oblação apenas. Mas faltou vinho e faltou azeite. Por isso que Deus rejeitou. Entendeu? Quando nós estamos no culto da Santa Ceia do Senhor, eu discordo de uma certa seita que diz que é a religião, onde que as pessoas só participam do pão. E só o sacerdote toma do cálice. O sacrifício está incompleto. A Santa Ceia do Senhor, ele é um memorial, é um sacrifício completo. Ali há a oblação no pão e a libação no sangue. A Santa Ceia nos leva a olhar para todos os lados. Porque quando eu olho para frente, eu lembro que Jesus está voltando e que Ele vai nos levar. Anunciais a minha morte até que venha. Me faz olhar para trás. Por quê? Porque eu me lembro de onde eu vim. O que aconteceu? Ele foi crucificado. Então a Santa Ceia me faz lembrar que o Senhor nos salvou. Me faz olhar para a direita e para a esquerda. Porque ela é comunhão entre os irmãos. Você e eu somos um só. Me faz olhar para cima, porque quando eu olho para cima eu vejo Cristo vencedor. Mas também me faz olhar para baixo, porque quando eu olho para baixo eu vejo Satanás derrotado. Acima de tudo, para que esse sacrifício possa surtir o efeito que ele precisa, o altar precisa estar restaurado. O altar, não ofereça sacrifício em um altar quebrado. Eu queria orar para Deus restaurar o nosso altar. Eu vou orar 2 minutos. Obrigado, pastor. E aqueles que sentem que precisam, que sabem que precisam e que querem a restauração do teu altar, eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui pertinho deste púlpito, deste altar ao Senhor. Para que o fogo caia neste altar da petição, é preciso que seja restaurado o altar da comunhão. E se você quer restaurar o altar da comunhão, eu sou o primeiro a estar aqui.